Senhor, quão magnífico é o teu nome em toda a terra e céu, em todo lugar. Tu és soberano, Senhor. Quão magnífico é o teu nome em toda a terra e céu, em todo lugar. Tu és soberano, Senhor. Quão magnífico é o teu nome em toda a terra e céu, em todo lugar. Tu és soberano. Aleluia. Salmo 8 diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Estava meditando nesses dias, nesse Salmo de número 8, e me lembrei dessa canção do pastor Ademar de Campos, canção antiga de 95, tem 30 anos de composição, e essa composição, essa música encheu meu coração e eu comecei a meditar nesse trecho da palavra de Deus, e meditando no seguinte sentido: quantas vezes a gente se acostuma a ver as obras criadas, a gente se acostuma à rotina, às coisas da vida, e a gente deixa de perceber a grandiosidade, a majestade, a beleza e a inteligência com que as coisas criadas foram criadas. A gente deixa de perceber a assinatura de Deus nas coisas, porque a gente vai entrando numa rotina, numa coisa de cumprir tarefas, numa coisa de cumprir demandas, e esquece de contemplar a grandeza e a majestade de Deus revelada em sua criação. E para todo aquele que se preza e que se considera um adorador do Senhor, a criação, ela nunca pode deixar de nos encantar. As obras criadas do Senhor nunca podem deixar de nos encantar e de encher o nosso coração de reconhecimento e de gratidão pela sua grandeza. Porque cada obra do Senhor, cada criação de Deus é uma mensagem dele para os seus filhos. É um convite à adoração. Cada criação é uma revelação do Senhor para nós, e a resposta do adorador é se render, é reconhecer a grandeza de Deus em todas as coisas e agradecê-lo por isso, meditar nas suas obras e ver que cada uma delas traz um investimento de Deus
para com seus filhos. Cada uma delas traz uma assinatura, um desenho da mente criativa, abundante, da mente amorosa de Deus para com seus filhos. Então, cada criação é um convite à adoração. E assim, a gente precisa trazer isso para a nossa vida, trazer isso para o nosso dia a dia. Quantas vezes na rotina a gente faz as coisas mecanicamente, a gente acorda, toma banho, bebe água, escova os dentes, a gente faz um monte de coisas, prepara nosso alimento, a gente respira, a gente faz tanta coisa automaticamente que nem para entender e perceber a maravilha que tudo isso envolve. O próprio fato de existirmos é uma maravilha. O próprio fato de estarmos vivos, respirando, é um milagre do Senhor. É algo tremendo, que deve nos encantar, que deve encher o nosso coração de gratidão. E é tão maravilhoso que não apenas isso, não apenas o fato de estarmos vivos, mas esse salmo ele declara que nós, homens, seres humanos, fomos colocados numa posição diferenciada no meio de toda essa criação. A Bíblia diz aqui, e o salmista, Davi, quando compôs isso, ele olhou para os céus, olhou para essa grandeza toda, e ele se viu muito pequeno diante dessa grandiosidade do universo, diante daquela grandiosidade de tantas estrelas no céu, que ele não conseguia contar, e ele é impactado com isso, ele diz, Senhor, diante disso tudo, o que é o homem? Quem somos nós diante dessa grandiosidade toda? Nós somos muito pequenos. Mas ao mesmo tempo, inspirado pelo Espírito Santo, Davi percebe algo, que o homem, mesmo pequeno, mesmo limitado, mesmo fisicamente frágil, ele tem uma essência, algo que é dado por Deus e que faz toda a diferença na raça humana. Davi diz assim no versículo 5, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. E aí fala que toda a criação está sujeita ao domínio e ao governo desse ser humano que Deus criou. Então veja, nesse frágil vaso de barro que somos nós, que sou eu, que é você, Deus depositou algo muito especial, muito particular e muito único. Ele nos deu uma graça, ele nos deu uma capacidade de sermos gestores, de governarmos essa criação. Nós somos não apenas criação, mas uma criação especial do Senhor. Nós somos uma criação inspirada por Deus de uma maneira especial. Efésios capítulo 2, Paulo diz assim, que nós somos feitura dele. E essa palavra feitura, lá em Efésios 2, no grego é poema. Poema significa algo feito de uma maneira única, de uma maneira exclusiva. É uma peça exclusiva. É algo artesanal que Deus, na sua graciosidade, na sua mente criativa, no seu coração de artista, desenhou pessoalmente, particularmente, cada um de nós como uma peça única, um poema das suas mãos. E não por acaso essa palavra grega é a raiz da palavra poema em português. Então, uma composição única, inspirada, artística, que Deus fez cada um de nós, eu e você. Então, Deus conferiu um valor extra a nós, seres humanos. E nessa condição de poemas de Deus, nós fomos colocados numa condição também de sermos gestores dessa criação do mundo, de tudo aquilo que Deus criou, ele colocou sob a gestão do ser humano. Então, isso é um privilégio e uma responsabilidade muito grande, de sermos gestores dessa criação de Deus aqui na Terra. Isso tem uma aplicação muito prática para a nossa vida. Paulo, lá em Romanos, ele fala, tudo que fizermos seja feito para a glória de Deus. Então pense um pouquinho você como gestor dessa criação. O que você tem feito no seu dia a dia é para a glória de Deus?
tem glorificado, exaltado o Senhor de fato na sua vida, no seu dia a dia? Você compra para a glória de Deus? Você vende para a glória de Deus? Você cultiva o seu alimento, prepara o seu alimento para a glória de Deus? Você educa os seus filhos para a glória de Deus? Você usa os bens e o recurso financeiro que você tem para a glória de Deus? Você consome para a glória de Deus? Você descarta para a glória de Deus? Você produz para a glória de Deus? Então veja que todas as nossas ações enquanto gestores desse patrimônio imenso que é o mundo criado, tudo isso precisa refletir e espelhar o propósito para o qual nós fomos criados, que é viver para a glória de Deus. Então, quando eu penso nesse salmo, eu penso nisso tudo. Eu penso nessa condição única que Deus nos criou, nesse privilégio que Ele nos deu de sermos gestores desse mundo criado, né? E penso também nesse propósito que as coisas na nossa vida devem conter, né? Tudo aquilo que fizermos, né? Tudo aquilo que fizermos para nós e através de nós deve ser para a glória de Deus. Então, que hoje você e eu possamos olhar para o Senhor, olhar para a criação. Nós estamos agora no meio do ano, é um momento de reflexão, de fazermos uma pausa e uma análise daquilo que nós temos construído e edificado ao longo desses primeiros 6 meses do ano. Olhe para os próximos 6 meses, agora, de julho a dezembro, com um olhar e com um compromisso de viver mais intensamente para a glória de Deus em todas as coisas. E que assim a tua vida e a minha vida possam sempre ecoar esse cântico ao Senhor. Quão magnífico em toda a terra é o teu nome, Senhor. Você pode adorar ao Senhor comigo nesse dia, em nome de Jesus? Senhor, quão magnífico é o teu nome em toda a terra e céu, em todo lugar. Tu és soberano. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente, abençoe a tua vida, a tua caminhada, abençoe os próximos 6 meses desse ano, em nome de Jesus, e seja luz.